Eu queria começar pedindo para que você, que está com a sua Bíblia aí, pudesse abrir no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos falar sobre um milagre de Jesus maravilhoso. E o milagre de Jesus vai acontecer também na sua vida. A Bíblia é um livro especial e ele é completo, e quando ele nos ensina, ele todo é poder, todo é ensinamento. Mas eu não sei com você, mas comigo, quando existe algo sobre Jesus, parece que nos chama a atenção para algo especial, nos chama a atenção para algo mais poderoso. Não que a Bíblia seja parte poderosa, ela é todo poder, porque ela é o próprio Deus, mas quando Jesus fala, deve despertar em nós algo especial. O Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do 1, nós vamos ler e vai falar sobre um milagre muito conhecido e tremendo, e vai ensinar-nos algo especial. Vamos ler juntos, João, no capítulo 6, a partir do 1. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens, e um número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, dando graças, repartiu-os entre os discípulos e aos que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Queridos, eu não sei quando você lê isso, mas é algo tremendo e poderoso. Mesmo Deus que fazia milagres naquele tempo faz hoje. Ele pode fazer na sua vida, na sua família. O milagre total, o milagre da provisão, o milagre do próprio Deus, assim como Jesus se revelar hoje para você. Isso é um grande milagre e vocês podem receber isso, nós podemos todos os dias. Não sei quantos já haviam lido ou ouvido sobre esse texto, mas é um texto muito conhecido, em todos os evangelhos falam dele. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles. Eu escolhi João por alguns detalhes que ele dá a mais ali, que algo particular, que é muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas imagine comigo essa cena, onde eles estavam. Jesus todos os dias, durante esses 3 anos e meio de ministério, em Cafarnaum, naquela região do Mar da Galileia, fazendo milagres todos os dias, curando, expulsando os demônios, fazendo grandes coisas, curando os cegos, fazendo pessoas viverem novamente, ressuscitarem da sua morte naquele momento para suas famílias. E eles todos os dias tinham muito serviço. Não podemos dizer que eles não estavam cansados, eles se cansavam também, eram seres humanos. Mas naquele momento ali, Jesus tinha feito tantas coisas, e ele pediu para que ele e os seus discípulos fossem para o outro lado do Mar da Galileia, como se fosse para descansar um pouco, ou para que Jesus tivesse um tempo especial com eles num local, mais deserto, mais distante. E depois de terem curado, eles passaram para o outro lado, e eles estavam nesse lugar. E Jesus senta ali e começa a ensinar os seus discípulos, falar provavelmente tantas coisas maravilhosas que nenhum texto fala ali, mas devia ser algo tremendo. E quando fala ali que Jesus levanta os seus olhos, ele vê como 5.000 homens chegando naquele lugar.
Provavelmente eram aqueles que também ouviram falar dele, aqueles que viram ele fazer tantos milagres e foram lá, nesse lugar que eles queriam ficar naquele momento, só eles. Mas eles foram para aquele lugar. E quando nós lemos Marcos 6, que fala também sobre essa parte, esse texto, fala que 5.000 homens, fora mulheres, crianças, fora adolescentes, fora jovens, fora idosos, era muita gente. E alguns estudiosos creem que seja em torno de 15 a 20 mil pessoas que estavam naquele lugar. Foram procurar Jesus onde ele estava. Mas esse texto é bem claro, porque ele fala ali no versículo 2, por que eles foram buscar Jesus. Será que eles foram buscar Jesus porque eles amavam Jesus? Será que eles foram buscar Jesus porque eles queriam dar presentes para Jesus? Não. Ali quando a gente leu, versículo 2 fala, não é isso. Eles foram atrás de Jesus porque eles viram os sinais, porque eles viram a cura que ele fazia, então eles foram por interesse, para receber alguma coisa de Deus. Quantos têm buscado a Deus, têm ido atrás dele pelo que ele pode dar e não pelo que ele é? Isso é algo comum, queridos, todos os dias nós vemos isso. Muitos queriam sinais, milagres, que as suas necessidades imediatas fossem satisfeitas, que as suas chagas, que as suas feridas fossem extirpadas naquele momento. Por isso eles foram atrás de Jesus, não pelo que Jesus era. O texto é claro sobre isso. Em Mateus 6,33, ele nos ensina que nós devemos buscar a Deus de uma forma especial, buscarmos a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas depois realmente vai nos acrescentadas. Jeremias 29,13 tem algo especial para nos contar, a forma que nós devemos buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa fé e com todo o nosso entendimento. É assim que Deus quer que nós vamos buscá-lo. O que Jesus quer de nós, na realidade, queridos, é o amor. É o seu amor, é o meu amor. Não é o interesse que nós temos nele, e ele enxerga isso dentro de nós. É o amor que nós queremos dar para ele, é o relacionamento, é a intimidade que nós devemos buscar nele todos os dias da nossa vida, é a sinceridade, é a verdade que existe em nós. Deus está buscando o seu amor e a verdade que existe dentro de você. Então busque a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. E Ele pode dar todas as coisas, mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E voltando ao texto, quando nós olhamos toda essa multidão, se encontramos numa região em que eles estavam, naquele lugar longe de tudo. Lembra que eles foram para um lugar mais deserto? E estavam nesse lugar, um lugar longe de recursos, um lugar longe de alimentos, longe de mercados, longe de locais que eles pudessem comprar alguma coisa. E eles estavam longe de uma esperança. E de repente eles encontram Jesus nesse lugar. E fala ali que eles estavam com fome, provavelmente já era tarde, eles já tinham viajado bastante até chegar ali. Eles estavam com fome e nós vemos ali que Jesus olhou para eles e sentiu misericórdia. Jesus olhou para eles e teve compaixão. Em Marcos 6,34 diz que Deus olhou para eles e viu a cada um deles como uma ovelha sem pastor. E Jesus, que é o nosso pastor maior, ele olha aquelas ovelhas como se estivessem sem cuidado e ele tem compaixão delas. Jesus tem compaixão por você. Não pense que Jesus olha você num tempo de dor, de sofrimento. Ele olha para você com desdém, como se não quisesse olhar para você e não quisesse olhar para a sua dor. E ele olha para você. Ele olhou para aquelas pessoas e viu como ovelhas precisando de cuidado, precisando de um pastor, e é isso que Jesus fez. E no versículo 5 fala que Jesus testou os seus discípulos. Você é um discípulo de Jesus, ele testa você todo o tempo. E Jesus, ele testa Filipe naquele momento, ele fala: Filipe, como que nós vamos? Como nós iremos alimentar toda essa multidão? 5 homens, fora mulheres e crianças, talvez 15 a 20 mil pessoas. Mas note, queridos, que no próximo versículo, versículo 6, Jesus fala que ele sabia o que fazer. Então eu gostaria que você na sua casa falasse em voz alta, e você não está aqui, tem algumas pessoas aqui do louvor estão aqui, mas falassem: Jesus sempre sabe o que fazer.
Jesus sempre sabe o que fazer. Então isso nos tranquiliza muito. E no versículo 7, Felipe diz, como se tivesse, ó Jesus, nem com o salário de 200 denários, ou seja, nem com 8 meses do salário de alguém, poderíamos comprar tantos pães, tanto alimento, para que essa população toda, todas essas pessoas fossem saciadas. E nós vemos ali que Felipe, como se ele dissesse também que o problema, Jesus, não é aonde, mas como. Ou seja, mesmo que tivesse muitos mercados abertos, muitas cidades, não conseguiriam saciar toda aquela gente. Então eles estavam numa situação muito difícil naquele lugar para o ser humano. E no versículo 8 e 9, André, o irmão de Pedro, de Simão Pedro, vem até Jesus e fala, eu achei um rapaz. Eu queria que você se atentasse para essa palavra rapaz e por enquanto guardasse com você. O rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, ele fala, peixes pequenos. Mas isso é pouco, né, Jesus? Para tanta gente, né? Tanto Felipe quanto André, os seus discípulos, foram reprovados no quesito fé naquele momento. Como se parecesse que eles não andaram com aquele Jesus que fazia tantos milagres. Parece que eles estavam acreditando menos do que aquelas pessoas, que aquela multidão que vieram esperar um grande milagre para as suas vidas. E aqui você entra nessa história, adolescente. Quando nós fomos estudar a origem dessa palavra rapaz, está falando ali no versículo 9, a origem no grego, a palavra é paidarion, que significa pequeno menino, mocinho. Ou seja, aquele rapaz não era um jovem, era um adolescente. Pelo original, um adolescente naquele lugar. Esse menino era um adolescente que veio com toda aquela multidão, veja algo precioso nisso. Em meio àquela multidão de adultos, que foi buscar algo, queria receber de Deus, teve um adolescente assim como você, que foi para dar alguma coisa. Que não foi somente para receber, é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que nós o busquemos, como eu já disse, pelo que Ele pode nos dar. Mas ofereça aquilo que você tem de melhor, que é o seu coração, a sua vida, a sua fé, a sua obediência a Deus. E Ele vem buscar isso de nós. Eu queria falar alguns ensinamentos dessa passagem que esse adolescente nos ensina. Primeira coisa, ele era uma pessoa prevenida. Você é alguém prevenido na sua vida? Prevenido, o conceito é prudente, alguém que é cuidadoso, alguém que é ajuizado. O prevenido sempre olha na frente. O prevenido é aquele que antecipa as situações quando ele consegue vislumbrar isso. Isso também é fé. E ele consegue ver, parece que antes as coisas acontecerem, e alguém que tem uma esperança dentro de si, ele vê além. Ele consegue ver aquilo que ninguém consegue ver. Você precisa ser prevenido na sua vida. E veja que tremendo, no meio de mais de 5.000 adultos, 5.000 homens, 5.000 pessoas, havia um adolescente preparado, prevenido e disponível para fazer naquele lugar o que ninguém poderia fazer. Era ele, Jesus, naquela hora. Alguém preparado para enfrentar dificuldades, como nós cantamos, preparados para enfrentar uma batalha. Ele se colocou naquele lugar com mãos fortes, com um agente transformador. Você pode transformar as pessoas e os lugares que você passa. Ele mudou a história de todas aquelas pessoas. Claro que Jesus fez o grande milagre, mas tudo começou com aquele adolescente prevenido, preparado. Quando ele saiu de casa, ele já saiu preparado para a batalha. Você tem buscado, querido, ser prevenido na sua vida, pronto para as adversidades. Temos passado por grandes adversidades no mundo. Você precisa estar preparado. Como e quando posso estar preparado, então, para isso? Quando eu busco ao Senhor em todo o tempo. Quando eu não reconheço em mim a força, mas eu entrego para Ele tudo isso. Para Deus e para a sua vontade. Quando eu oro buscando mais intimidade de Deus, para que eu seja sensível para a sua voz. Porque quando Deus falar, você precisa ouvir. Você precisa saber, você precisa entender a Ele, buscar o seu Espírito Santo, que é o amigo eterno. Conhecimento, nós precisamos buscar de Deus também, na sua palavra, buscar de Deus sabedoria. Deus fala, se você quer sabedoria, peça, que gratuitamente eu te darei. Honrando nossos pais, os seus pais. Gênesis
20:12 é o único mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que te prolongue os dias. Honra os seus pastores, seus líderes, as autoridades, os idosos, entregando o controle da nossa vida a Deus. Assim nós vamos estar preparados para as batalhas. Em segundo lugar, além de ser prevenido, nós precisamos ter um coração sincero e generoso. O que Jesus quer de nós, como eu falei, o nosso coração, é realmente almejarmos isso, é isso que Deus deseja de nós. Não o que eu tenho, mas o que eu decido dar para Ele. Eu preciso decidir, isso precisa sair de mim, eu preciso ter uma atitude de entrega. Por isso, quando nós falamos tanto nas nossas reuniões, nos momentos de adoração, no momento da palavra, o temor que você precisa dar, não é você estar aqui fazendo algo para Deus, mas a forma. Existe um jeito certo, existe o melhor jeito, existe o jeito que Deus quer que você faça essa entrega. E essa entrega é algo precioso, é algo poderoso. A nossa entrega diante de Deus vai fazer toda a diferença, assim como fez com Caim e Abel um dia. Por isso nós precisamos entregar da forma correta, é a forma zelosa, a forma que eu entrego é a forma de adoração. É a forma que eu posso entregar a Deus na minha casa com as palavras. Muitas pessoas entregam adoração a Deus com palavras erradas, com palavras más, que machucam, que dói. E Deus quer que a sua entrega nas palavras sejam preciosas. Deus quer que os seus pensamentos sejam coerentes com aquilo que você tem aprendido dele, do que está cheio o seu coração. Deus quer que você ajude as pessoas, que você ame, que você tenha compaixão das pessoas assim como elas precisam ter de você e assim como Jesus teve. Tem uma palavra muito falada hoje em dia que é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Se o outro está sofrendo, você sofre também. A palavra de Deus fala que nós temos que sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deus quer isso de nós. Eu preciso louvar a Deus da forma correta nos meus louvores, na minha adoração. Que as minhas mãos erguidas sejam sinceras, que não sejam somente mãos erguidas, que eu possa adorar o Senhor através dos meus relacionamentos, da forma que eu trato os meus pais em casa, da forma que eu sou na sociedade, que eu sou na escola, no trabalho, com atitudes verdadeiras, com palavras sinceras, sem interesse nenhum. Eu não vou buscar Ele por interesse nenhum. Porque, queridos, muitos estavam indo a Jesus, como nós vimos, por interesse, queriam receber. E eu pergunto para você, como você tem ido até Jesus? Quais as suas intenções quando você busca a Deus, quando você vai atrás dEle, quando você o procura? Como você tem apresentado aquilo que Deus olha para dentro de você, o seu coração, como tem estado quando você chega perto desse Deus? Precisamos não somente ir até Ele, mas precisamos entregar da forma correta e apresentarmos a Ele com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. E esse adolescente, nós podemos lembrar, eram 5 pães e 2 peixinhos. Ele bem poderia guardar com ele e não contar para ninguém que ele tinha isso. Poderia ser até insuficiente para a sua família, mas ele não resolveu guardar e esconder isso. Isso é um ensinamento muito precioso. Muitas vezes nós retemos muitas coisas que Deus nos deu e não abençoamos outras pessoas. Muitas vezes você e eu já carregamos uma bagagem grande que Deus já tem distribuído para nós. Deus tem te dado tantas coisas e nós não sabemos dividir, não sabemos passar isso para frente, além do conhecimento que Deus nos deu, a salvação que nos deu, a alegria. Nós precisamos compartilhar tudo isso com as pessoas. Nós fomos evangelizados um dia, mas nós não queremos falar do amor dele para ninguém. A palavra diz: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem ninguém disposto a ir para esse lugar? Nós fomos perdoados um dia por Jesus, e por que nós não perdoamos? Jesus nos perdoou, nós não éramos merecedores, e porque nós nos achamos no direito de não oferecer o nosso perdão para as pessoas. Nós fomos amados por Ele e muitas vezes nós não damos o amor para as outras pessoas. Nós ganhamos de Cristo a compaixão dEle, a misericórdia, e nós não exercemos misericórdia com o próximo. Nós somos incentivados pelas pessoas, pelos irmãos, pelos pastores a acreditar.
Vamos, vai dar certo, nós vamos passar por essa, nós vamos conseguir. Mas nós não temos uma palavra de ânimo para o outro que está precisando tanto. E muitas vezes damos tantas desculpas, argumentos para Deus por não fazer isso. Mas o que aquele adolescente entregou? 5 pães e 2 peixes. Não sei se você notou algo que passa desapercebido nessa leitura. No versículo 9 fala que o pão não era um pão comum, era o pão de cevada. A maioria das pessoas tinha na sua casa pão de trigo. Os pães eram feitos com o trigo. Por que fala ali e dá essa ênfase, pão de cevada? Porque pão de cevada eram os animais que comiam cevada. Eram as pessoas mais humildes que tinham cevada nas suas casas. Ou seja, esse menino, esse adolescente e a sua família eram pessoas muito humildes. Muitas vezes os que têm muito mais não dão, e às vezes nós vemos isso, dos mais humildes dando. Isso nos fala algo muito especial. Nós não podemos dar desculpas na nossa vida, independente da nossa classe social. Quanto nós estudamos ou quanto nós temos. Não, esse menino era alguém especial, esse adolescente era alguém humilde. E mesmo assim ele deu. Que ensinamento, querido, para nós, nos dias de hoje. Existem muitas pessoas no mundo e hoje mais ainda precisamos fazer a nossa parte sem desculpa. Lembrando que nós sempre falamos, esse é o nosso tema, nós somos a geração que faz a diferença. Nós não precisamos ser adultos para fazer a diferença, nós podemos fazer agora. Nesse momento é a nossa hora de fazer a diferença na vida das pessoas. E além desses 5 pães, falam de 2 peixes. E no original, 2 peixes pequenos, nós podemos ver. São 2 peixinhos mesmo. Eram 5 pães e 2 peixes bem pequenos. Que talvez não fartaria nem a sua família. Mas ele resolveu dar, ele não reteve nada. Sabe, queridos? E ele não pediu honra nenhuma. Quantas pessoas hoje precisam dar alguma coisa querendo ser vista? O mundo quer ser honrado. O mundo quer ser visto, que está fazendo as coisas. Precisa mostrar, buscando ser reconhecido, com segundas intenções, assim como essas pessoas foram atrás de Jesus, menos aquele adolescente que deu tudo que ele tinha. E a Bíblia diz em Tiago 4,3, que muitas vezes nós pedimos as coisas e nós não recebemos. E muitas vezes nós falamos, por que Deus? Eu peço tanto e não recebo. Fala porque nós pedimos mal. Pedimos mal quando? Quando nós pedimos pensando em nós. Não pedimos pensando no outro. E não recebemos por quê? Porque Deus está vendo nosso coração. Não são as nossas palavras que vão comover a Deus, mas é a atitude do nosso coração. E isso é um raio-x para Deus. Não adianta nós escondermos. Deus tem um raio-x do meu e do seu coração. E Ele consegue ver o mais profundo que qualquer exame mais sofisticado no mundo hoje consiga ver. E além do coração, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. E fala que antes de sair qualquer pensamento ou algo pela nossa boca, Ele já sabe muito antes, disso realmente chegar a se tornar um pensamento. Então, nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos entregar, e a palavra de Deus fala que Deus não resiste a um coração quebrantado e a um espírito contrito. Aquele que se quebranta, que entrega diante de Deus, Deus não resiste a esse coração. E o adolescente também, ele não pensou nele, não pensou em ser honrado, em ser um grande herói para a história. Não foi assim que aconteceu. Não precisou mostrar para o mundo. Ele não fez nada pensando, ele livremente deu, sem intenção de aparecer, sem querer ser reconhecido. Tanto que nem o seu nome fala ali. Nem o seu nome nós sabemos até hoje, mas a sua história é contada durante todas as gerações. E hoje eu estou aqui contando mais uma vez para você. Nós não sabemos quem ele era, mas sabemos de tudo que ele fez, a atitude do seu coração. E eu e você podemos fazer a diferença com o que nós temos. E faça, querido, tudo que você for fazer para Deus, faça sem querer aparecer, sem querer buscar nenhum reconhecimento, nem buscar uma posição, porque Deus está vendo o nosso coração. Você é alguém especial, você é alguém valoroso do jeito que você é. Não é pelas coisas que você tenta fazer com esforço próprio, mas é aquilo que você oferece e da forma correta que você oferece. Deus sempre vai olhar para o seu coração e a sua motivação. Também nós aprendemos nessa história que o pouco que você tem ou acha que você é,
pode ser muito para as pessoas ao nosso redor. 5.000 homens, fora mulheres, crianças, jovens, adolescentes e idosos. Muitos adultos naquele lugar. E tudo que eles tinham era 5 pães e 2 peixes. Tudo que eles tinham era isso. E os discípulos de Jesus ficaram apavorados. Ficaram desesperados. Hoje nós estivemos numa live com o pastor Ney, pastora Márcia, falaram sobre fé. Qual é o tamanho da sua fé? Quando a situação difícil chega na sua casa, como tem estado a intensidade da sua fé? Como tem estado a sua esperança? Mas nós sabemos, queridos, que o pouco que nós temos, nós entregamos para Jesus, sempre será muito mais que suficiente. Deus sempre vai usar o que nós temos na nossa mão, não importa quão pouco às vezes seja. Quanto maior a nossa fé, maior será o nosso milagre, independente do pouco que temos. E o que você tem nas suas mãos, que Deus pode usar, que Deus já tem te dado, que Ele pode usar na sua vida. Eu vou falar de alguns exemplos, seus dons e talentos. Com certeza você tem algum dom na sua vida, você é alguém talentoso. E Deus quer usar isso de uma forma especial para abençoar as vidas. Você tem uma oração, um clamor que chega diante de Deus como um aroma especial. Esse é o dom que Deus já colocou na sua vida, orando pela sua família, pelos seus amigos, para a conversão deles. Você tem buscado profundidade na palavra de Deus, buscado os ensinamentos dele, e isso tem transformado o seu coração para transformar outras vidas. Isso é algo especial que Deus colocou para você. Você tem uma confiança inabalável em Deus, isso é algo especial. Alegria, você sorri, você consegue sorrir. Jesus é suficiente o que Ele fez para deixar com que você possa abrir um sorriso nos seus lábios, e isso possa transformar além da sua vida, a vida dos que olham para a sua face, quando estão tristes. Isso é algo especial. Você tem buscado uma vida de santidade, uma vida de honra a Deus e as pessoas ao seu redor. Você tem pensamentos que agradam a Deus. Você tem atitudes quando ninguém está vendo. As suas atitudes condizem com tudo aquilo que Deus já deu para você e que você pode agir para a glória dele. Querido, se um dia algum adulto estiver desesperado, você tem condições para falar para ele algo especial, porque Deus já lhe deu tudo isso. Se alguém estiver aflito, preocupado ao seu redor, desesperado, não sei como é que está a sua família, seus pais nesse momento, mas você pode fazer a diferença na vida deles, porque alguém muito especial e poderoso já transformou a sua vida, e você sabe, e eu sei, que Ele é capaz. E Ele é capaz. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Nunca pense que você não é nada, que você não pode. Isso não é algo que Deus falou sobre você, você é capaz. E Deus quer que você seja alguém melhor, alguém amadurecido, responsável, amoroso, que honra, que teme a Deus, que busca Ele e a sua sabedoria. Você é precioso, é preciosa para Deus. Deus olha para você com olhos de amor. E Ele quer transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. E Deus conta com você hoje, Deus conta comigo. Não espere você ser adulto, como eu falei, para entregar tudo que Deus já colocou para você. Você pode fazer hoje. Amém? E também nós aprendemos que o pouco que nós temos, mas nós entregamos nas mãos da pessoa certa, no caso do próprio Jesus, vai se transformar em algo milagroso. Hoje ainda, Deus fará grandes milagres na sua vida, através de você, ao redor da sua casa, da onde você está, para a glória dEle. Se você tem dons na música, use-os. Se você tem dons no canto, é teu momento, no teatro, na dança, na sua fé, no seu carisma, no ensino da palavra, no seu sorriso, como eu já falei, nos seus conselhos. Nada pode ser escondido. Não retenha nada com você, use tudo para a glória de Deus. Não retenha, Deus quer abençoar vidas através da sua vida. Deus espera isso de você. Deus quer que através de você haja uma reação no mundo. Eu acho lindo um texto de Paulo aos Romanos 8, no 19. Fala assim: a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus.
Na NVI, Romanos 8, 19, fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tudo que Deus te deu não é para reter. E fala que as pessoas, a natureza, tudo que Deus criou, Ele está esperando uma manifestação tua. Está esperando que tudo aquilo que você tem seja aflorado, seja despertado para a glória de Deus, e os seus filhos, que somos nós, sejam revelados para o mundo. Essa é a hora dos filhos de Deus. O mundo espera ver a glória do Senhor através da minha e da sua vida. Jesus também nos ensina algo precioso. Ele pega tudo aquilo que parecia pouco, insuficiente, e Ele eleva aos céus. E fala que Ele agradece a Deus pelo pão e pelos peixes. Isso é um ensinamento nas nossas casas. Precisamos agradecer a Deus pelo pouco ou pelo muito, em todo o tempo. Agradecer ao único que pode prover tudo isso. E Jesus pega aquele pouco daquele adolescente e levanta, e ele agradece aquele momento a Deus. E quando nós aprendemos, queridos, a ser gratos na nossa vida, Deus vai fazer grandes milagres de provisão, milagres na nossa família, na igreja, vai manifestar em você esses dons cada vez mais. Mas quando nós aprendemos a não reter e sim a agradecer, nós vamos ver o sobrenatural acontecer. Nós cremos nisso. Deus está disposto, Ele é o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural. É para Ele que nós devemos entregar tudo o que nós temos. Todas as nossas preocupações, o pouco que não é nada, mas para Deus, Deus transforma em algo poderoso e milagroso. E algo interessante que nós vemos nesse versículo 10, que nós lemos. Jesus pede para eles sentarem. Por quê? Por que Jesus pediu para eles sentarem? Bem que eles poderiam comer em pé, mas não. Deus queria os colocar assentados, como se fosse numa mesa. E eu lembro aí no Salmo 23:1 também, que ele fala, como ele diz, o Senhor é o meu pastor, quando Davi fala, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Jesus queria colocá-los como ovelhas, como ele viu, eles eram ovelhas sem pastor. Fala, não, agora vocês encontraram esse pastor. E esse pastor leva as suas ovelhas ao melhor do pasto. E ele coloca eles para sentar nesse lugar. E ele alimenta eles. Você imagine Jesus em pé numa montanha ou em lugar alto, e todos eles sentados, como se olhando uma ovelha sentada, sendo alimentada e olhando para o seu pastor. Que visão maravilhosa! Jesus queria que eles focassem os seus olhos para Ele, só olhassem para Ele. Ele era a provisão, Ele era o socorro, só Ele poderia fazer algo naquele lugar. E foi o que Jesus fez. Ele era a única fonte de alimento. E como um pastor, Ele alimenta as suas ovelhas. E nós aprendemos também, eu já estou indo para o final, quando nós entregamos tudo a Deus e nós somos gratos a Ele, e nós não somente vamos ver milagres a Deus, mas vamos ver além do que nós pensamos. Efésios 3:20 é um texto muito especial. Ele fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Deus sempre fará, Jesus sempre fará, quando nós entregamos a Ele com gratidão, muito mais do que nós pensamos. Ele é muito mais, Ele está muito além, os seus pensamentos estão acima, Ele vai nos dar muito mais. Ele é capaz de dar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. 5 pães e 2 peixinhos no versículo 13. Fala que faltou comida? Não. Fala que eles foram fartos, comeram muito, não aguentavam mais. E fala no versículo 13 que sobraram 12 cestos. Ou seja, houve fartura, não tinham nada, mas quando entregaram diante de Deus, Deus fez um milagre, o sobrenatural, e houve fartura, houve provisão, um mover do céu sobre a vida daquelas talvez 15, 20 mil pessoas. Isso é o que Deus fez através da vida daquele adolescente, e Ele espera fazer um grande milagre, o sobrenatural, através da sua vida também hoje. Mas você precisa de ousadia. Você precisa saber entregar e confiar tudo nas mãos de Deus. Quando você tem ido para o seu quarto, se ajoelhado nesses momentos difíceis do nosso planeta, do mundo,
Você tem clamado, você tem entregado tudo diante de Deus? Você tem entregado o seu choro, a sua esperança, a sua família? Você tem entregado o seu coração diante daquele que pode transformar toda e qualquer situação? Nós precisamos aprender, queridos, a fazer isso. E que João 4:23 fala que Deus está a procurar na terra, como se Deus estivesse andando e olhando na terra e procurando alguém. Quem é esse alguém? Jesus tem procurado os verdadeiros adoradores. Nós conseguimos também colocar que Deus está a procurar na terra verdadeiros amigos. Deus está a procurar na terra pessoas sinceras, pessoas verdadeiras que buscam a Ele sem interesse, verdadeiros adoradores, apaixonados por Ele, que o adoram em espírito e há uma verdade nessa adoração. Que essa adoração seja verdadeira na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E que você seja esse adolescente, essa pessoa disposta a entregar tudo a Deus, tudo a Ele, ser seu melhor amigo. E que Ele possa te encontrar quando Ele vier procurar na terra. E Ele possa contar com você, querido. Amém?